Giovanni Melchiori Bosco, também conhecido como Dom Bosco, nasceu em 16 de agosto de 1815, em uma fazenda localizada nas colinas de Bec, na base dos Alpes italianos. Sua família era pobre e humilde, dependente da agricultura. Seus pais foram Francisco Bosco e Margarita Oquiena, e os seus dois irmãos chamavam-se José e Antônio. 2 anos após o nascimento, a trágica morte de seu pai fez com que sua mãe, Margarida, ficasse responsável por criar os 3 filhos sozinha. Desde tenra idade, ele e seus irmãos experimentaram as dificuldades da pobreza depois de perderem o pai. Margarida, uma mulher de coragem e fé, ensinou às crianças que trabalhar era um privilégio. Por isso, assumiam algumas responsabilidades e realizavam tarefas no campo como cortar e recolher lenha. Sacrifícios que tiveram que ser feitos para manter o lar e a fazenda. Quando tinha apenas 9 anos de idade, Dom Bosco teve um sonho que nunca mais lhe saiu da memória e que marcaria sua vida para sempre. Ele se viu perto de casa, numa área espaçosa, onde uma multidão de meninos brincava. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, Dom Bosco lançou-se no meio deles, tentando com socos e palavras fazê-los calar a boca. Neste momento apareceu um homem de aspecto varonil, nobremente vestido. Um manto branco cobria-lhe o corpo, e o seu rosto resplandecia de luz. O homem chamou Dom Bosco pelo nome e disse: "Não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude." Confuso, Dom Bosco respondeu que era um menino pobre e ignorante, incapaz de lhes falar de religião. Então perguntou: "Quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis?" Ao que o homem respondeu: Justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com a obediência e a aquisição da ciência. "Onde? Com que meios poderei adquirir a ciência?" Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio. "Mas quem sois vós que assim falais?" Então o homem luminoso disse: Sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Dom Bosco insistiu, perguntando novamente o nome dele. Pergunta-o à minha mãe, respondeu o homem. Então, nesse momento, Dom Bosco viu ao lado do majestoso homem uma senhora de aspecto também majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse uma estrela de grande brilho. Ela acenou para que o pequeno João se aproximasse e, tomando-o com bondade pela mão, disse: "Olha." Então Dom Bosco viu que todos os meninos haviam fugido e no lugar deles estava uma multidão de animais. "Eis o teu campo onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto. E o que agora vês a esses animais, deves fazê-los a meus filhos." Após essas palavras da bela senhora, Dom Bosco olhou novamente e, em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeiros que, saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como a fazer-lhes festa. Dom Bosco ainda não compreendia tudo aquilo, mas a senhora descansou a mão em sua cabeça, dizendo: "A seu tempo, tudo compreenderás." Com o tempo, movido por esse sonho e por um desejo de testemunhar o amor de Deus ao mundo, ele soube que seu destino estava no sacerdócio e se dedicaria a ajudar os jovens pobres. Para realizar esse objetivo, começou a frequentar a escola da cidade. Como era muito longe, ele precisava andar por horas todos os dias para ir e voltar. Um dos hobbies favoritos do jovem João Bosco era assistir aos malabarismos de artistas itinerantes ou andar na corda bamba enquanto entretinha o seu público. João viu essa atividade como uma oportunidade. Aprendeu todos os truques para atrair jovens e crianças. Logo após ele começar seus próprios espetáculos nas ruas, crianças e vizinhos se reuniam para apreciar o que ele fazia. No final, o jovem João não recebia dinheiro, mas dava uma catequese e pedia a todos que se juntassem a ele em oração. A vivacidade intelectual do rapaz não passou despercebida pelo capelão de Murialdo, padre João Calosso, que em 1829, antes de morrer repentinamente, lhe deu as primeiras lições de latim.
Somente assim, em 1831, João pôde retomar seus estudos e completar seus cursos, elementar e ginasial, em 4 anos. Para pagar as lições, trabalhava como alfaiate, garçom, estribeiro, carpinteiro, sapateiro e ferreiro. Este estudante valoroso e de memória surpreendente logo chamou a atenção de São José Cafasso, sacerdote que o encaminhou ao seminário. Em 5 de junho de 1841, foi ordenado sacerdote na capela do arcebispado de Turim. A seguir, transferindo-se para o internato eclesiástico da cidade, começou seu apostolado na igreja de São Francisco de Assis, onde se dedicou aos jovens mais pobres que encontrava nas ruas, nas casas abandonadas e nas prisões, provenientes muitas vezes dos campos, incivilizados e desorientados pelo processo de industrialização. Com a chegada cada vez maior de crianças e jovens devido ao seu apostolado, ele decidiu abrir um oratório, onde sua mãe o ajudaria. Ela então ficaria conhecida como Mamá Margarita, por sua ternura e amor pelos jovens. Dom Bosco não apenas alimentou os órfãos que acolheu, mas também lhes proporcionou educação, ensinando-os a ler, escrever e ajudando-os a encontrar empregos estáveis. De fato, o belo lema que ele escolheu para o seu sacerdócio, influenciado por seu amigo e confessor São José Cafasso, foi: "Dai-me almas e ficai com o resto." Esse era o grande desejo de Dom Bosco, levar almas para o céu. Nada mais importava. Nem reconhecimento, nem riquezas, nem sucessos mundanos. O que ele queria era aquilo que compreendera no sonho que teve aos 9 anos de idade: conquistar almas para Deus. Seu trabalho começou em Turim, no norte da Itália, e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Em 1854, falando ao grupo de jovens com os quais fundou uma congregação religiosa, Dom Bosco disse: "Nossa Senhora quer que fundemos uma sociedade. Decidi que nos chamaremos salesianos. Coloquemo-nos sob a proteção de São Francisco de Sales." Alguns anos depois, em 1859, ele fundou a Congregação Salesiana. Em 1872, junto com Santa Maria Mazzarello, fundou a Comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora, congregação que realizaria um trabalho semelhante ao de São João Bosco, mas com mulheres. Em 1875, ele enviaria missionários a várias partes do mundo, com a missão de trabalhar pelos pobres, pelos jovens e criar uma sociedade mais justa e cristã. São João Bosco dedicou a sua vida aos jovens, escrevendo muitos livros, promovendo a criação de oficinas, escolas e oratórios. Se você tem interesse em ler os livros de São João Bosco, vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários um link com algumas de suas melhores obras. Vale muito a pena conhecer. Dom Bosco também propôs um novo sistema educacional, o sistema preventivo. Este sistema resume a filosofia educativa do santo em 3 palavras: razão, religião e bondade. Para ele, era impossível educar um jovem apenas pela razão, se não é amado, se os seus problemas não são compreendidos, e não é apoiado para resolvê-los com a ajuda e a luz de Deus. Este sistema único forma uma pessoa no corpo, coração, mente e espírito. Ele enfatizou fortemente que os jovens devem ser ensinados com paciência e empatia amorosa, em vez de intimidação ou punição. Esse sistema agora é conhecido mundialmente como sistema preventivo e é praticado por muitos institutos técnicos, escolas e institutos de ensino superior. Os últimos anos de Dom Bosco não foram fáceis. Tantos compromissos espirituais, pastorais e sociais, além de uma incondicionada fidelidade ao Papa, não poderiam não criar, para o fundador dos salesianos, inimizades, perseguições e ataques, em um período de governo liberal e maçônico. No entanto, Dom Bosco era tão estimado pela opinião pública, por causa de sua obra educativa, que em várias ocasiões foi escolhido como mediador entre o Estado e a Santa Sé. Formar cidadãos honestos e bons cristãos foi a missão a qual o santo se dedicou até a morte, ocorrida em 31 de janeiro de 1888. Em suas últimas orações, que recitava junto com seus irmãos, declarou: "Nunca se esqueçam destas 3 coisas:
devoção ao Santíssimo Sacramento, devoção a Maria Auxiliadora e devoção, em apoio e defesa, ao Santo Padre. Pio XI beatificou Dom Bosco em 1929 e o canonizou em 1934. João Paulo II, por ocasião do centenário da sua morte, o declarou pai e mestre da juventude. Os salesianos de Dom Bosco contam hoje com mais de 14 mil religiosos espalhados pelo mundo, presentes nos 5 continentes, em 133 países. Giovanni